Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta. O professor Paulo está aqui para trazer então para vocês mais um videozinho legal. E hoje eu vou querer trabalhar um pouco diferente. Nós vamos estar recapitulando alguns assuntos que são interessantes, que são importantes, e nós vamos estar tratando então sobre morfofisiologia capilar. O que eu quero dizer com vocês sobre a questão da morfofisiologia capilar? Bom, é bem simples. Nós vamos tratar sobre um processo importante. As caracterizações dos tipos de cabelo, como nós vamos poder identificar esses tipos de cabelo e também um pouco de histórico para trazer para vocês por que existem 3 tipos distintos de cabelo e vocês entenderem um pouco essas características. Trabalhando com alguns outros conteúdos e conceitos que nós já trabalhamos aqui no Simplifica Biologia e a partir disso vocês vão conseguir fazer uma compreensão bem interessante e conseguir compreender de uma maneira geral estes tipos de fisiologia capilar e por que cada um de nós vamos apresentar um tipo distinto. Mas antes de nós darmos continuidade e eu continuar fazendo essa explicação, eu vou pedir para que todos vocês que estão aqui entrem no canal e assistam esses vídeos, não deixem de clicar no link curtir, compartilhem, porque quanto mais compartilhamentos nós tivermos, melhor vai ser para o canal e mais conteúdos nós conseguimos produzir para você que está em casa e que quer aprender um pouco mais sobre essa parte de tricologia. Sem mais delongas, gente, vamos então dar início ao processo da explicação e eu espero que nesse vídeo curto aqui eu consiga transmitir todas estas informações importantes e que nós consigamos então fazer da melhor maneira possível a compreensão de você que está em casa e que me acompanha e eu agradeço desde já neste momento. Gente, vamos começar com esse ponto importante de explicação. Da onde se surgiu este aspecto do surgimento do tipo de pelo, né? Para poder explicar para vocês, eu vou fazer uma breve reconstrução de histórico e a partir daqui nós vamos conseguir fazer esta compreensão sobre alguns pontos que são importantes. Bom, o pelo ele vai desempenhar um papel importante, eu já expliquei isso para vocês, mas é importante nós conseguirmos fazer esta caracterização aqui de novo, porque ele vai desempenhar um papel, primeiro, de proteção contra choques, proteção contra a incidência de luz, principalmente raios ultravioleta, o UV, que são prejudiciais e que em contato com a pele podem alterar inclusive o processo de expressão de algumas proteínas, o que vai levar ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. E também, como nós já vimos num vídeo aqui, um vídeo bem interessante, que eu recomendo para todos quem não viram, um processo ligado ao visagismo e à psicologia do cabelo, que explica exatamente a importância da questão da fisionomia. Eu estou aqui fazendo trejeitos para vocês e conforme eu vou olhando, vocês vão verificando e vão conseguindo interpretar. O professor está explicando, ele está bravo, ele está com dúvida, ele está feliz. Por quê? Porque além disso eu vou ter toda a parte de expressão do rosto, trazendo uma explicação e uma explanação como um sinal fisiológico meu, um sinal físico, né, chamado de comunicação não verbal, para que vocês entendam esse significado e vocês, mesmo que eu esteja explicando algo, e digam assim, não, tá tudo bem, tá tudo legal comigo, vocês vão entender que não está, né? Então isso trabalha muito com a questão da psicologia e essa parte de comunicação não verbal que é bem legal, então eu recomendo que vocês também assistam esse videozinho que está aqui no canal do Simplifica Biologia. Mas isso não vem ao caso aqui agora, eu só estou usando esses exemplos para dizer a importância que eu tenho do cabelo. Todo cabelo é igual? Eu posso dizer então que de uma maneira distinta nós vamos ter sempre o mesmo padrão de cabelo, independente de etnia, local onde essas pessoas vivem? Não, gente, não é assim que funciona. Primeiro nós vamos ter que fazer uma caracterização geral da espécie humana e fazermos uma distinção entre 3 principais grupos. E aqui depois eu vou trabalhar com esse histórico para explicar para vocês por que existe essa distinção entre esses 3 principais grupos. Os tipos de cabelo eles vão ser organizados conforme a etnia, tá? De uma maneira mais simples. Obviamente, se eu trabalhar com contexto genético, nós já vamos para um outro aspecto e eu vou ter caracterizações de miscigenação, uma série de processos evolutivos. E para só dar uma informação, mesmo que pareça um pouco inútil nesse momento, e é uma curiosidade, para vocês terem uma ideia, o que controla a coloração do cabelo vão ser mais de 90 genes específicos com expressões diferentes ligados ao ambiente que vão estar associados para que eu consiga definir a cor do meu cabelo. Então vocês vejam como esse aspecto é importante e como essas características são legais. Mas não é o ponto definitivo aqui para que eu consiga ter essa caracterização. Bom, voltando ao aspecto que eu estava explicando, nós vamos ter esses 3 tipos. Nós vamos ter os afrodescendentes, né, os africanos. Nós vamos ter o tipo, então, asiático e o tipo euroderivado, também conhecido como caucasoide. São essas 3 organizações. Bom, o que vai diferenciar entre eles aqui? Para poder explicar para vocês, vocês vão poder acompanhar nas figurinhas aqui, exatamente esta característica.
O fio do cabelo ele vai ser organizado como um ponto importante. Nós vamos ter a região central chamada de paracórtex e a região mais externa chamada de ortocórtex. Dentro destas estruturas e destas regiões, ele vai definir a forma. As proteínas que se encontram dentro desses pontos são diferenciadas, então elas também vão ter um rearranjo e uma reestruturação um pouco diferente. Obviamente, nós vamos ter uma característica herdada pelos africanos que faz com que as suas estruturas façam com que o cabelo tenha um tipo e uma determinada forma, pelo rearranjo do paracórtex em relação ao ortocórtex, uma maior região do ortocórtex comparado com o paracórtex. O asiático, ele é completamente cilíndrico, porque ele tem menor região do ortocórtex e maior região de estruturas de proteínas no paracórtex. E uma estrutura intermediária que seria o meio termo entre o cabelo africano e o cabelo asiático, o cabelo caucasoide. Então ele tem uma formação quase como uma elipse, assim, né? A lua, podendo pensar como lua cheia ou lua nova, dependendo da posição, tá? Só para que vocês consigam ter uma exemplificação destas estruturas e destas características. Por que esse cabelo vai ter essa forma, gente, afinal de contas? Por que toda esta caracterização? E aqui entra um segundo ponto importante. Vamos trabalhar com o processo histórico. Acompanhe aqui no mapa, nós vamos poder visualizar. Principalmente nessa região aqui, a região da África. Né? A região da África é onde se tem a ideia e a origem dos primeiros hominídeos a terem surgido. E quando eu falo hominídeos, eu não falo das outras espécies de uma maneira geral. Nós vamos estar trabalhando principalmente com a nossa espécie, Homo sapiens. Né? Nós temos alguns outros grupos e se tem a ideia de que o surgimento do homem tenha se dado na África a partir de evolução dos símios. Os símios são os macacos, que são os nossos primos, e que mantêm uma certa similaridade de herança genética, né? Que fazem nós sermos muito próximos entre estes grupos. Bom, uma das grandes características do surgimento dentro desse processo na África está ligado exatamente, então, a que ponto e a que característica? Ao processo de uma alta incidência de sol, né, pelas essas grandes savanas e locais com uma grande temperatura e uma variação muito gigantesca de temperatura ao longo do dia devido a essa exposição. Então nós vamos ter dias com mais de 40 graus e as noites, às vezes, baixando temperaturas muito bruscas, chegando às vezes a 5 ou até temperaturas negativas em algumas localidades. Para isso, este homem que está se desenvolvendo ali, ele começa a ter modificações importantes e estruturais para que ele consiga se proteger. O cabelo tem, então, no caso do surgimento dos africanos, esta característica por apresentar torções e ligações covalentes mais fortes que os demais, fazendo com que o cabelo tenha uma torção sobre o próprio eixo. Por que isso é importante? Por dois aspectos. Primeiro, ele mantém mais ancorado-se a região da cabeça, então isso já é uma característica importante, tá? Para dar esta proteção. E segundo, como estou em um local onde tem uma variação de temperatura muito grande, a tendência de perder água para o ambiente pela exposição pelo calor ou para o frio também é muito grande. Então faz com que esse cabelo ele venha a ter uma característica de ser caracterizado como hidrofóbico. Ou seja, ele é tão ligado, essas proteínas são tão arregadas ou próximas a si, que fazem com que ocorra um processo de impedir, por exemplo, com a transpiração, que eu venha perder água para o ambiente. Então ele faz um isolamento praticamente para que eu consiga manter a minha temperatura corpórea. Então um ponto importante. Conforme nós vamos então com processos migratórios adentrando a novos territórios e locais onde é mais afastado deste local da presença do sol, nós vamos tendo modificações, inclusive com outra característica interessante. Se vocês pegarem e observarem o cabelo normalmente dos africanos, eles apresentam maior quantidade de pigmentação por melanina. Primeiro porque os grânulos eles são maiores e os sacos formados com essa alta concentração de melanina também apresentam maior volume de melanina do que em asiáticos e caucasoides. Então isso também já é um outro ponto. Conforme ele vai se afastando, nós vamos ter uma mudança de pelagem, especificamente. Por quê? Porque ele vai se mudando e moldando aquelas condições ambientais. Isso vai fazer exatamente com que ele tenha uma característica para uma alimentação, uma exposição ambiental dentro da região da Ásia, que faz com que o cabelo ele seja completamente esférico, né? E conforme ele vai se expandindo para regiões de Europa, devido a condições climáticas, adaptabilidade, disponibilidade de alimentos, a característica da formação destas proteínas também vai se fazendo diferente, ele vai ter uma formação mais elíptica. E isso vai compondo exatamente estes tipos de cabelo, né? Então, a partir destas organizações e destas características, eu vou tendo exatamente a base da formação dos meus principais pelos.
Por isso que quando a gente trabalha com este conceito, e principalmente na análise da tricologia, que é o que nos compete aqui e o que o canal quer trazer para vocês, especialmente estes conhecimentos, não adianta eu tentar trabalhar com a mesma ideia de tratamentos capilares de maneira idêntica para esses três grupos étnicos. Eu preciso levar em consideração estas principais características para que eu tenha um melhor processo de anamnese, uma melhor caracterização dos folículos pilosos, porque eles serão diferentes devido às suas condições evolutivas. E isso é um destes pontos importantes para que nós consigamos caracterizar e conseguir fazer essa identificação. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham conseguido então captar esses três tipos e principalmente a partir disso comecem a observar o cabelo de vocês e as condições propícias para um melhor tipo de tratamento e abordagem com o cabelo. Esses tipos de características vão ser importantes para vocês que fazem tratamentos em casa ou em salão, conseguirem observar a diferença do tempo de exposição a um determinado químico e as características, porque o nosso cabelo não é idêntico. Nós somos individualizados, apesar de sermos a mesma espécie, cada um vai ter uma característica única, que é o que nos torna exatamente tão especiais. Muito obrigado, gente, e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço a todos!